Sejam bem-vindos, amigos e amigas, a mais uma edição do programa Saudações. Hoje comigo, Moreira Serra, em substituição aos colegas Ivani Rodrigues e Ted Anderson, que é o coordenador do nosso grupo Saudações aqui na Band. Bem, o nosso entrevistado de hoje, nesse novo momento de TV Band, é o advogado e jurista, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Maranhão, por 2 vezes, em 2 oportunidades, Carlos Sebastião Silva Nina. O que a gente vai conversar? Sobre esse novo momento da televisão com os advogados aqui em São Luís do Maranhão. Esse é um ponto importante. Um novo formato, uma nova casa, eu quero ouvir a opinião do Carlos Nina sobre isso. E também vamos falar sobre inteligência artificial, Ordem dos Advogados do Brasil, advocacia. Vamos falar também de crise, como é que a gente está vendo toda essa situação, essa revolução tecnológica com a inteligência artificial e a participação aqui no programa recentemente do professor Paulo Roberto Barbosa Ramos, coordenador da área de pós-graduação da Universidade Federal do Maranhão, coordenador geral. Doutor Carlos Nina, seja muito bem-vindo. Um novo formato, um novo momento aqui na Band, com o Grupo Saudações. Tem o podcast, tem também o programa aqui no dia de sábado. Seja bem-vindo. Moreira, eu que agradeço a gentileza do convite e quero, primeiramente, parabenizar a Band, parabenizar e, ao mesmo tempo, agradecer por ter aberto este canal para você, que para nós advogados, para a sociedade maranhense de modo geral, tem você um grande comunicador e estávamos sentindo falta da sua presença na televisão, pelo entrevistador excepcional que você é e na verdade faz sempre um diálogo e consegue obter dos seus entrevistados que fiquem à vontade e que atendam a expectativa dos ouvintes, dando a informação que eles gostariam de ouvir. Então, parabéns à Band e parabéns a todos nós que temos você de volta na televisão. Doutor Carlos Nina, o programa é dividido em dois blocos e também nós temos o podcast, que hoje não está com o senhor, mas estará inclusive entrevistando, participando como a gente fazia antigamente. Mas eu não poderia deixar de trazê-lo aqui, porque eu preciso da sua impressão. Como é que o senhor está vendo a advocacia nesse começo de ano, do ano de 2024, com tantas mudanças, tantas tecnologias sendo incorporadas, com tanta alteração, digamos assim, no comportamento, no posicionamento da Ordem dos Advogados do Brasil, dos advogados no Brasil inteiro, com situações tão adversas, dificuldades econômicas, crise, falta de espaço para o advogado, violação de prerrogativas. O que o senhor pode dizer e sinalizar assim para a gente? Ainda faltam 10 meses desse ano, o que a gente pode esperar no ano de eleição da OAB? Moreira, eu gostaria de dar um depoimento positivo. Não faço porque a realidade mostra uma outra coisa. Quando você fala sobre advocacia, nós entendemos o advogado. E desde a Constituição de 1988, em que a advocacia, inclusive, foi inserida no texto constitucional como essencial à administração da justiça, houve exatamente um movimento inverso, porque coincidiu com o momento em que a Ordem dos Advogados já não estava tão demandada pela sociedade. Que todos nós que conhecemos a história do Brasil sabemos qual foi o papel, a importância do papel da Ordem dos Advogados naqueles momentos difíceis. A Ordem dos Advogados estava representando a sociedade. Tanto é que na mudança do Estatuto para a lei que alterou a 4.215, houve até uma inversão na finalidade da Ordem, porque a finalidade da Ordem, que tem são 2 finalidades principais, era na Lei 4.215, o disciplinamento do advogado. E o segundo item, o segundo inciso, era justamente a defesa do Estado democrático, Estado de Direito, na verdade.
Então, a Lei 8.906, ela já alterou isso para fazer a inversão, dizer que a finalidade da ordem, a primeira finalidade era justamente defender o Estado democrático de direito. Inclusive, houve até a inserção dessa palavra. Isso foi um reconhecimento do parlamento, da sociedade brasileira, da importância da ordem. Mas, ao mesmo tempo que houve esse reconhecimento, que a ordem ganhou aquele prestígio, o que se viu foram as lideranças da ordem vêm transformando a ordem, e não só a ordem, outras instituições também, não vamos isolar essa responsabilidade na ordem, esse fato, mas as instituições foram sendo transformadas em meios de tráfico de influência, no caso da ordem até de captação de clientela. Então a ordem perdeu a sua finalidade. E isso foi uma coisa que até o professor Miguel Seabra Fagundes, eu menciono isso na minha dissertação de mestrado, que foi do ano de 1998, por aí assim, ele já dizia que estava preocupado com o que poderia acontecer com a ordem e que veio, de fato, acontecer. Ela deixou de ser uma instituição não só de defesa da advocacia e do advogado e da sociedade para se transformar num trampolim, num instrumento pessoal das pessoas que dirigem a ordem. Você mesmo é testemunha de um caso em que nós fomos fazer, inclusive, levar ao conhecimento da direção da ordem um fato em que a ordem estava sendo usada, e quantas vezes tem outros casos aí, para defender interesses de pessoas ligadas à administração. Então a ordem não é para isso. Você vê, por exemplo, no caso recente da escolha da lista do 5º Constitucional, o péssimo exemplo que foi dado pela seccional. Primeiro passa um ano para dar seguimento. Então não há, no meu entendimento pessoal, não há seriedade na Ordem dos Advogados há muito tempo. E eu não estou me referindo à seccional do Maranhão, estou me referindo à Ordem dos Advogados de modo geral. Você mencionou ainda há pouco um caso de proibição do advogado. Como a ordem poderia hoje, qual a autoridade que a ordem do advogado teria hoje para confrontar o Poder Judiciário ou qualquer outra instituição, se ela mesma fica bajulando e apoiando esses erros, esses vícios todos? Então, Moreira, eu não vejo, sinceramente, com nenhuma esperança de mudança, até porque também tem um outro lado. O acesso aos cursos de direito foi, como dizer assim, abriram-se as porteiras e você disse que o advogado pode estar fazendo qualquer uma outra atividade. Não é porque seja o advogado que está fazendo uma outra atividade, mas porque todas as pessoas que buscam no Brasil esse bacharelismo, essa graduação, e que vão sem a base. E eu me lembro da entrevista do Dr. Paulo Ramos, que ele falou o seguinte: como é que você quer nivelar as pessoas sem se preocupar primeiro com a formação básica? Então, se você quer criar profissionais qualificados, nós teríamos que primeiro nos preocupar com a base, com a educação. E isso é a entrevista do Dr. Paulo Ramos, que eu assisti, muito boa, ele foi nesse foco. Essa que seria a preocupação principal, a base. Doutor Carolina, milhares são os advogados que a cada concurso do exame de ordem, da prova do exame de ordem, a submissão ao exame de ordem, recebem a carteira da OAB. Isso é uma chancela para advogar. Olha, esse aqui está apto, capaz, preparado para a advocacia. O senhor acabou de dizer aí, citou Seabra Fagundes e poderia ter citado muitos outros neste país, numa época outrora extremamente diferente, mas não tão difícil quanto a atual, porque antigamente eram os tempos mais duros e o senhor cita muitas das vezes nos seus artigos, e eu sou atento a isso, cita a época, por exemplo, de Raimundo Fauro, no momento da redemocratização do país. Hoje a gente também vive uma situação extremamente difícil no país, mas vamos nos ater à advocacia. Se não era para ser assim, e hoje falta até referências, na realidade, os advogados mais experientes, mais vividos, mais antigos, não velhos, mais antigos, mais experientes, com mais tempo, honrados
advogados éticos estão afastados da ordem, praticamente afastados da ordem. O senhor acabou de trazer um caso aqui. Se não era para ser do jeito que é, como é que deveria, vamos falar para esses jovens advogados, como é que deveria ser a ordem, a advocacia, o Estado de Direito de hoje? Como é que ele deveria ser? Moreira, ou poderia ser? Moreira, o que eu entendo aí, tenho que voltar àquela entrevista do Paulo Ramos, que para mim foi um marco interessante sobre isso, até pela coragem que ele teve de abordar o tema, inclusive a questão das cotas. Então, está difícil, Moreira, porque esse universo de pessoas que recebem a carteira da ordem hoje é um universo de pessoas que não têm a mínima noção do que é a própria ordem. Ora, você vê os próprios conselhos, as pessoas que integram o conselho, veja o caso, exatamente, não sei se é só no Maranhão, mas no Maranhão, eu inclusive como membro nato do conselho, equivocadamente chamado de eterno presidente, porque não há eterno presidente. Os ex-presidentes da ordem, eles são membros natos, eles não são presidentes perpétuos, não existe isso, até porque se fosse isso, não precisaria haver eleição. Então, o que acontece é o seguinte, os ex-presidentes são membros natos, então como membro nato eu quis até participar das sessões do Conselho, dar uma contribuição, embora tenha dito as razões pelas quais não tenha votado na atual administração, mas me coloquei à disposição uma vez que houve a eleição. Mas eu chego na reunião do Conselho, os membros suplentes são convocados. Então, isso eu não posso nem qualificar isso. Eu fico triste até de ver que os próprios suplentes não se valorizam no momento em que eles aceitam uma situação dessa, quando o certo era que o Conselho declarasse a vaga daqueles conselheiros que não estão, os titulares que não estão cumprindo com a sua obrigação de frequentar a ordem. Então, esse que é o processo. Então, não há seriedade nisso, Moreira. Então, quando você... Imagine se um time como o Flamengo, por exemplo, de repente os suplentes resolvem entrar no campo, e o outro time, como é que fica? E as regras, os outros jogadores. Então, tudo tem um funcionamento. Agora, isso é uma coisa tão triste que eu levei isso ao conhecimento do Ministério Público Federal e eles entenderam também lá que não tinha nada a fazer, que estava, a resposta que me deram, que o presidente da ordem deu uma informação e que era uma coisa regular, que era tradicional na Ordem dos Advogados do Maranhão. Eu não conheço isso como tradicional, e ainda que fosse, seria uma tradição totalmente equivocada. Eu tenho certeza que o doutor Macieira não fez isso quando foi presidente, o doutor Raimundo Marques também não fez isso quando foi presidente. Não me lembro de nenhum presidente ter feito isso. Pelo contrário, quando o conselheiro titular ele falta e justifica e não justifica, ele é declarado a vaga e aí sim é convocado um suplente. E na hora que você faz isso, está totalmente ensejando até a nulidade das votações. Sim. Então, eu deixei de frequentar por isso. Mas essa é uma realidade que não é desta administração. Isso já vem acontecendo há uns mandatos aí, porque esse universo de advogados, que é o universo de eleitores, eles estão mais preocupados com as festas, com futebol. Então, não há, na verdade, uma seriedade por parte da instituição nacional. E aí, das outras seccionais, não sei exatamente, não posso falar de outras porque eu não conheço, mas o que eu testemunho no Maranhão, lamentavelmente, é isso aí. Olha, nós vamos continuar esse bate-papo, essa conversa com o doutor Carlos Sebastião Silvanina. A gente vai conversar com ele, porque a gente tem muito que aprender, muito que conversar, porque esse programa é para você, jovem advogado, sobre tudo. Jovem advogado, sobre tudo. E nós estamos aqui discutindo, conversando com o doutor Ted Anderson Abandi para ter o Saudações Jovem Advocacia. Está sendo preparado para você, jovem advogado, para vir você aqui debater esses assuntos com o jovem advogado no comando da bancada. A gente volta já já, um instante só. Saudações comigo, Moreira Serra. Rapidinho, a gente volta já já.